Vazão do Rio São Francisco, lá na região do Baixo São Francisco, desde o último dia 12. No dia 11, a Defesa Civil fez o alerta sobre o aumento da vazão. Hoje, ela chega a 4.000 metros cúbicos por segundo. Os últimos 10 anos foram de estiagem no Velho Chico. Então, esse aumento modifica as paisagens, mas também traz estragos. As autoridades acompanham as comunidades ribeirinhas nesses últimos dias e o repórter David Sacramento está lá no município de Propriá, já falou aqui com a gente, agora volta para trazer esses destaques com mais detalhe. David, eu tô vendo que assim, você já falou, já trouxe para a gente como é que tá a situação aí, os donos de bares, de restaurantes, já foram bem impactados por esse aumento da vazão e muita coisa para acontecer ainda no dia de hoje, não é isso? Com certeza, Jéssica. Como você disse, tem muita coisa para acontecer ainda no dia de hoje e também nos próximos dias. Porque essa vazão está sendo praticada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco gradualmente. As comunidades ribeirinhas, elas já haviam sido, inclusive, avisadas pela Prefeitura, também pela Defesa Civil, sobre os riscos e que a importância de fazer uma evacuação, por assim dizer, e deixar os bares temporariamente. Então, existe muita coisa para acontecer, porque, inclusive, é uma expectativa mesmo das prefeituras dos municípios, dos 13 municípios afetados e também das defesas civis desses municípios em relação aos próximos dias, porque esses dados que nós apresentamos aqui nesse momento, aqui por exemplo em Propriá nós temos 4 bares que tiveram que ficar fechados temporariamente por conta dessa vazão. Pode ser que esse número aumente, pode ser que não. Então, tudo ainda é uma incógnita, por isso que a Defesa Civil e as prefeituras estão acompanhando diariamente, junto com a comunidade, com as comunidades ribeirinhas, sobre a importância de manter os cuidados. E a grande preocupação mesmo é com esses donos desses estabelecimentos, inclusive a prefeitura daqui está até mesmo tentando um recurso com o Tesouro para poder ver se consegue segurar um pouco a barra, por assim dizer, dessas famílias, desses donos, desses comerciantes que vão precisar realmente ficar com o comércio fechado por um tempo. Nós estamos aqui neste momento, inclusive, com o prefeito da cidade, o Valberto de Oliveira Lima, prefeito de Propriá. Muito bom dia, obrigado pela presença. Como é que está sendo essa liberação desses recursos? Vocês estão correndo atrás mesmo para poder liberar e dar esse suporte para esses comerciantes? Bom dia a todos. Olha, aqui no Baixo São Francisco, todos estamos acostumados com um evento dessa natureza. É claro que o último evento desse porte ocorreu em 2009, mas os donos de bares e o poder público já sabem mais ou menos o que tem que fazer quando essa situação é disparada pela Chesf. Claro que nós temos 6 bares aqui na prainha, 4 ativos, e a gente vai ter que depois, logo depois do evento da festa, sentar com eles para ver de que forma é que a gente vai compensar esses dias em que eles estão parados, porque eles sobrevivem desses bares. Portanto, esse recurso deverá sair do Tesouro do município. Nós não temos recurso federal nem estadual para fazer esse tipo de cobertura por enquanto, a não ser que o governador ou o próprio governo federal, entendendo que a região está no estado de emergência, resolva nos ajudar de alguma forma, mas por enquanto tem que ser do recurso do Tesouro. Isso é muito difícil, o Propriá está passando por uma dificuldade financeira muito grande, nós estamos fazendo um ajuste fiscal tremendo, para que a gente possa equacionar as contas do município. E no momento desse, vem uma emergência dessa, porque isso aqui, se a gente não tiver preparado para isso daí, é um problema sério aqui, não só para os moradores, da margem do rio, mas também parceleiros que têm seus lotes invadidos e perdem quase toda a safra, apesar do controle que a Codevasf possa fazer.
Prefeito, o senhor falou aí nos próximos dias para poder realmente ajudar esses bares, né? Mas com certeza vocês já devem estar em tratativa, conversando com eles. Mas existe uma preocupação, porque inclusive são famílias que dependem, como o senhor mesmo falou, desses comércios. Existe uma possibilidade da prefeitura daqui de Propriá declarar estado de emergência para que o governo federal ele possa entender essa situação de calamidade e também ajudar com recursos? Olha, a Propriá talvez tenha sido a cidade menos afetada nesse aspecto. Nós temos aqui uma cidade, nossa cidade vizinha, que é Telha, que foi muito mais afetada. Lá tem um número de bares muito grande, que fica à margem que fica na prainha, fica à margem do rio, e lá os bares estão 50% já com suas áreas já inundadas, né, pela água. Portanto, do que poderia ter acontecido de ruim, Propriá, graças a Deus, foi o menos afetado até agora nesse aspecto, não é? Certo, nós temos aí hoje uma vazão, né, que está acontecendo pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 4.000 metros cúbicos vão ser praticados a partir de hoje, e isso só vai ser sentido daqui a 16, 30 horas no município de Propriá. Pode ser que essa situação aqui ela realmente mude. E a Prefeitura, a Defesa Civil, está preparada para isso? Estamos, claro. Nós estamos sim. Não só temos o apoio da Defesa Civil do Estado, mas a gente aqui está em permanente estado de alerta. Ontem, por exemplo, por volta das 20 horas, recebemos um SOS que uma porta d'água que segura o riacho no Jacaré, não é? Alguém de forma intencional ou de forma curiosa abriu e foi um Deus nos acuda, né? Foi água invadindo com risco de chegar a atingir 2 bairros aqui que nós temos muito pobres, que é o Conjunto Santo Antônio e o Conjunto Maria do Carmo. Mas me parece que essa situação vai ser reavaliada hoje, não é? A Defesa Civil do Estado, a Codevasf e a nossa Defesa Civil estarão presentes novamente lá no Riacho para ver o que é que pode ser feito ou se vai ser preciso uma medida de contenção de urgência desse volume de água. Certo, agora falando sobre as famílias desalojadas, nós temos aqui cerca de 3 famílias que ficaram desalojadas, tiveram que deixar as casas que inclusive eles construíram também na beira do rio. Essas famílias elas foram para onde? Como é que estão elas? Olha, são famílias que vivem parcialmente, tem negócios na beira do rio, tem gente que conserta canoa, tem gente que usa pescador que usa para guardar seus instrumentos de pesca, mas que tem onde morar aqui na cidade, não é? Mas eles vivem a maior parte do tempo nesses barracos e a gente teve que desalojá-los, não é? Porque o volume de água estava subindo rapidamente, né? Acima do que a gente previa, e tivemos que antecipar essa retirada deles, mas foi tudo de forma normal, não houve trauma, eles sabem, já estão acostumados com esse fenômeno, não é? E agora, se a vazão aumentar, soubemos há pouco que a Chesf está fazendo uma reunião com o seu comitê de urgência para aumentar a vazão para 6.000, aí a situação fica realmente complicada. Acredito que a partir daí, meu amigo, a gente tem que decretar estado de emergência. Ok, muito obrigado, viu, prefeito, pelos esclarecimentos, pelas informações. Então é isso, né, Jéssica? Como você pode observar aqui, a situação é essa, né? Realmente a água, ela veio bastante aqui, né, para a parte da prainha, ela já tomou essa parte daqui, os bares ali de trás, eles já estão, né, interditados temporariamente, e o prefeito ele falou sobre essa questão, né, de que muitas famílias já sabem sobre essa situação aqui, mas a gente sabe que muitas vezes também é um trabalho de convencimento que precisa ser feito pela Defesa Civil para que essas comunidades ribeirinhas elas deixem as residências e os comércios também, porque para eles é muito mais do que apenas um comércio, é muito mais do que apenas um bem material. Isso é toda uma história, existe toda uma situação emocional que é colocada em cima dessa situação, e como isso aqui não acontece há cerca de 12 anos, muitos nem mesmo acreditavam, estavam incrédulos de que isso de fato pudesse acontecer, e aí realmente ficavam na dúvida, deixo ou não deixo
o meu bar, deixo ou não deixo a minha residência, mas aí com a conversa, né, com aquela conversa realmente bem, né, cautelosa da Defesa Civil junto com eles e também com o trabalho das prefeituras, essas famílias elas vão entendendo pouco a pouco da importância de deixar esses locais e de que também é muito importante que eles se conscientizem sobre a situação que está acontecendo aqui neste momento. Com essa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo que está sendo liberada hoje, né, pela Chesf, pode ser que a situação ela aqui piore um pouquinho, pode ser que não, mas se chegar a 6, como o prefeito falou aí, né, aí realmente vai ser um motivo de fato, declarar estado de emergência, não só aqui em Propriá, mas em outros municípios também aqui do estado de Sergipe. A informação que nós temos também, viu, Jéssica, que o Comitê Hidrográfico do São Francisco disse que a previsão que essas águas baixem somente no fim do mês. Então, vai ser muita água para rolar aí, né? Muita situação que esses comerciantes eles vão ter que enfrentar. Vai ser necessário um plano das prefeituras para que essas pessoas elas consigam se manter até mesmo financeiramente com suas famílias nesse período, viu? Eu volto com você no estúdio. Pois é, David, um plano da prefeitura, um plano do governo e também do governo federal através do Ministério da Cidadania, né? Para que alguma coisa aconteça de benefício para essa população, para que elas tenham algum auxílio, alguma outra forma de ter renda, né? Até para depois fazer os reparos, né? Após todo o estrago por conta da vazão. E aí você já me fala, o prefeito já fala também sobre o aumento ainda mais, né, da vazão para 6.000 metros cúbicos. E aí eu chamo a atenção também, né, a população há mais de 12 anos que não presencia uma situação como essa e não acreditava que isso ia acontecer, mas é preciso trabalhar com prevenção. Na hora de construir esses restaurantes, as casas, a gente sabe de toda a necessidade, mas o município também tem que fiscalizar. Está construindo no local que é ideal? Será que não poderia ser mais recuado isso, justamente para evitar, né, esse tipo de problema? É algo que precisa, é claro, ser questionado, ser colocado em pauta, porque a gente está vivenciando isso hoje e a gente não sabe como é que vai ser amanhã, nos próximos meses, nos próximos anos, e a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção mesmo, prever o futuro para não ter desastre, para não ter consequência para a população. Na